Meus amigos, tudo bem? Esse é o programa piloto do Jornal da Live, uma nova experiência de linguagem jornalística que estreia no LinkedIn. A ideia é fazer um telejornal ao vivo em que o público participará ativamente da notícia. Eu sempre terei alguns temas para debate, conta a notícia e todo mundo pode dar a sua opinião aqui nos comentários da live, comentar em tempo real mesmo, trazer mais informações para complementar a notícia. Tudo isso num formato bastante descontraído e livre, tá? Sem nenhuma amarra. Além disso, todo mundo pode dar sugestões de assuntos para o próximo programa, né? Será um programa por semana que ficará disponível depois para quem quiser assistir na hora que quiser. Tá? Então, antes de começar, todo mundo está conseguindo me ver e me ouvir bem? Se estiver ouvindo, é só digitar sim aí nos comentários. Tá? Eu vou acompanhando aqui. Se tiver algum problema, é só dizer por ali também. Bom, pessoal, hoje aqui eu vou contar com a presença do meu filho, o Matheus, futuro colega de jornalismo, que vai ajudar a gente na moderação dos comentários, beleza? Então, pode falar aí o que vocês quiserem, o Matheus vai estar aqui do meu lado, ajudando nessa conversa que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Bom, então, sem mais delongas, os assuntos que a gente vai debater aqui hoje, tá? O preço da carne não vai baixar em 2020, para desespero geral, né? O Brasil resolveu multar o Facebook em 6,6 milhões de reais. Né? Homem de 89 anos tenta matar o vizinho que chamou de viado, mas ele nega homofobia. Flamengo subiu 10 posições no ranking de clubes da FIFA com os resultados desse ano incrível. Né? E a Mega Sena da virada deve pagar mais de 300 milhões de reais. Maravilha, não? Muito bem, pessoal. Então, dito isso daí, vamos lá. É bom ir se acostumando com o preço da carne nas alturas. Pois é, gente. Os especialistas eles afirmam que o preço da carne vermelha não volta mais ao nível que estava antes do aumento explosivo nas últimas semanas. Alguma queda só deve ser sentida no segundo semestre do ano que vem, mas não o suficiente para voltar ao que estava antes. Os especialistas eles explicam que o preço da carne vermelha estava muito baixo, que acredite se quiser, eles diziam que estava muito baixo, e que os produtores eles então aproveitaram essa alta para refazer a sua capacidade de investimento e para recuperar a margem de lucro deles, né? Mas afinal de contas, né, por que a carne ficou tão cara assim de repente? Né? Muito mais cara, aliás. Né? A gente vê aumentos aí que em alguns casos chegam a 50%. Né? E a resposta está na China. Né? Os chineses, que são grandes compradores de carne brasileira, aumentaram e muito a importação. Tudo porque grande parte do seu rebanho de suínos foi contaminada pelo vírus da peste suína africana, que é altamente contagiosa. E estima-se que 200 milhões de porcos tenham que ser sacrificados lá na China por causa dessa doença, né? O que é quase metade do rebanho de suínos do país. Tá? Daí os chineses precisam importar mais carne, né? Gente pra caramba no país. Não? Só que para os produtores brasileiros a notícia é ótima, né? Porque ainda se combinou com esse momento de alta do dólar, ou seja, pararam de vender para o mercado brasileiro para vender para a China. Para complicar ainda mais a nossa situação, nessa época o consumo de carne tradicionalmente aumenta aqui no Brasil por causa das festas de fim de ano. E o pior é que, como as pessoas compram menos carne vermelha pela alta, o preço do frango, do porco, do peixe, até do ovo, também tende a subir. Então me conta, o Natal já teve menos carne para você? O que vai fazer para compensar essa alta da carne? E aí, Matheus, como é que vão as coisas aí? Então, eu tô lendo aqui algumas soluções que o pessoal tá sugerindo, né? Entre algumas tem, por exemplo, o Davi Rodrigues dizendo para comermos peixe, Temos que que é um comer dos... peixe. Quem que disse isso? Foi o Davi Rodrigues. Davi Rodrigues, comer peixe. Aliás, peixe é muito bom, né? Mas o duro é que o peixe ficou caro também, né? Vamos lá, o que mais, Mate? A Isabel Cisterna sugere que viremos todos veganos. É uma opção talvez a mais eficiente de todos, né? A gente pode virar, todo mundo virar vegano, disse a Isabel, né? O que mais? Sim, mas tem, em geral, muita gente aqui comentando sobre como eles temem de que a carne possa se tornar algo como combustível.
que isso passa a subir tanto quanto isso. Excelente ponto, né, pessoal? Será que a carne vai começar a subir igual está subindo a gasolina? Aliás, existe até uma preocupação bastante grande de alguns economistas de quanto que isso vai impactar a inflação, né? Mas o que o pessoal fala é que vai ter um impacto naturalmente, mas não é um impacto assim tão grande, mas deve impactar. Mais alguma sugestão do pessoal aí, Mate? Bom, agora aqui umas mais recentes estão falando de ovos, comprar ovos, muitos ovos. Muitos ovos, gente. Comprando ovos, peixe, a carne vermelha ficou cara. Bom, além disso, todo mundo falando aqui sobre como o Bolsonaro é péssimo e O também... Bolsonaro é péssimo. Sim, o Luciano Ramon falou várias vezes já aqui no chat, out Bolsonaro. Luciano Ramon está dizendo out Bolsonaro. Sim. E além disso também, agora não lembro exatamente quem agora disse, mas também pediu para que aprendêssemos a protestar com os chilenos. Olha, o pessoal está dando aqui, usando como exemplo os chilenos, que a gente precisa aprender a protestar, né? Não adianta ficar só no mimimi, fazer protestos mais efetivos. Por favor, pessoal, só peço que não saiam quebrando tudo, não é essa a ideia, tá? Mas existem maneiras eficientes e saudáveis de fazer protestos que sejam realmente eficientes. Eu acho que realmente ficar quieto não dá. O que mais temos aí, Márcio? Aqui um ponto interessante que o Abner Silva trouxe. Abner Silva. Ele comentou o seguinte: o governo zerou o imposto para o combustível. O governo zerou o imposto para o combustível. Qual que seria a ideia? Na verdade, ele não zerou o imposto para o combustível, né? Mas existe certamente umas mudanças aí nos impostos. Mas é uma coisa que a gente pode pensar, né? Afinal de contas, o que o governo poderia... Será que o governo poderia fazer alguma coisa para melhorar essa situação da carne? A se pensar, né? Porque afinal de contas, o que acontece? Por que o preço está subindo aqui? É lei de oferta e mercado, né? Menos carne no mercado brasileiro, e não é porque a gente está produzindo menos, mas porque a gente está exportando muito mais, né? Menos carne no mercado brasileiro, consequentemente, pela lei de oferta e procura, aumenta o preço. Sim. Outra sugestão que eu vi aqui é do Clayton Alves. Ele pergunta: será que não existe outra alternativa para o governo, como, por exemplo, para melhorar o preço da carne, eles poderiam diminuir os impostos, por exemplo? Clayton Alves, né? Isso. Sugerindo que o governo diminua os impostos da carne. Né? É uma coisa para se pensar, porque afinal de contas é um gênero de primeira necessidade, não? Pelo menos assim, em uma situação como essa que a gente está vivendo, de alta explosiva, quem sabe, não? Passamos. Mais algum aí, Mate? Não, por enquanto não. Então Só vamos. todo mundo sugerindo assim que, claro, a Isabel Cisterna mais uma vez aqui falando, claro, que sim, se houver protestos, boa, sem quebrar tudo, claro, tudo na base do respeito. É isso aí, sem quebrar nada, pessoal. Protesto sim, mas sem quebrar nada. Passamos então agora para a nossa segunda notícia. Olha só o nosso amigo aqui, Mark Zuckerberg. Não. Mark Zuckerberg, dono do Facebook. O governo brasileiro multou o Facebook em 6,6 milhões de reais por causa do caso da Cambridge Analytica. Muito bem. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor aqui no Brasil anunciou hoje que vai multar o Facebook em 6,6 milhões de reais. E o motivo, o vazamento de dados de usuários, no caso Cambridge Analytica, em que a empresa do Mark Zuckerberg compartilhou sem consentimento informações de 87 milhões de usuários no mundo, inclusive alguns brasileiros. Né? A Cambridge Analytica, para quem não sabe, é uma empresa de marketing político britânica. Ela roubou esses dados, que é um roubo mesmo que ela fez, né? Roubou esses dados dos usuários para ajudar na eleição do Donald Trump para a presidência nos Estados Unidos, lá em 2017 ainda. Né? A companhia ela ainda é acusada de ter influenciado decisivamente no referendo do Brexit, em que os ingleses decidiram que seu país deveria sair da União Europeia. Segundo o governo brasileiro, o Facebook violou o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O Facebook ainda pode recorrer da multa, mas ela, sinceramente, não vai abalar a empresa. Para você ter uma ideia, em julho o governo americano entrou em um acordo de 5 bilhões de dólares com o Facebook pelo mesmo escândalo. Mesmo sendo a maior multa da história de uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos, o time do Zuckerberg ficou aliviado, acredite se quiser, porque esse valor não chega a criar um rombo nas suas finanças. Né? Em outubro, o Facebook tomou uma multa também por conta desse mesmo motivo lá no Reino Unido de míseros 644 mil dólares. É dinheiro de pinga, né? Vale lembrar que todo esse problema começou com
o inocente brinquedinho do Facebook chamado This Is Your Digital Life, mais uma dessas incontáveis joguinhos que aparecem na plataforma. Só que esse brinquedinho, ele roubava não só os dados do usuário no Facebook, como também os seus amigos que ele tivesse acesso. Foi assim que a Cambridge Analytica colocou a mão em todos esses dados. Então agora eu faço uma pergunta a você. O que você faz para proteger os seus dados nas redes sociais, no seu smartphone, aí no seu computador? E aí, Mate, o que o pessoal está falando aí? Mais uma vez, a Isabel Cisterni participando aqui do chat. Isabel, de novo, obrigado, Isabel, pela participação. Sim, ela sugere que a gente tem que tomar cuidado com os dados que a gente coloca no Facebook. Temos que tomar cuidado com os dados. Uma boa ideia que ela deu, assistam Liberdade Hackeada. Privacidade hackeada. Liberdade hackeada. Na verdade, a Isabel sugeriu para todo mundo assistir o Liberdade Hackeada, mas acho que ela está se referindo a um programa, a um documentário que tem na Netflix chamado Privacidade Hackeada, que justamente explica o escândalo da Cambridge Analytica. Excelente dica, Isabel, muito bom. Muito bom esse documentário, eu recomendo que todo mundo assista. Isso aí é uma coisa que virou assim, informação de primeira necessidade para a gente se defender hoje em dia, não? Sim. Bom, aqui o Jean Farias, ele disse o seguinte: para a grande solução para o Brasil é rasgar a Constituição, a lei, e editar nova Constituição e aquecer a construção civil pesada, pois isso vai gerar milhões de empregos. Jean Farias, é isso? Sim. Jean Farias foi mais radical, ele está propondo que rasgar a Constituição, de fazer uma Constituição nova, não mais adequada aos tempos, incentivar a construção civil, é isso? Acho que sim. Jean, eu não sei se eu posso sugerir rasgar a Constituição, mesmo porque, sinceramente, a Constituição brasileira de 1988 ela é uma peça jurídica bastante interessante e bastante moderna, né? O problema é que, como tantas leis aqui no Brasil, às vezes a gente tem um péssimo hábito de, enfim, não cumprir ou encontrar jeitinhos, né? Às vezes as decisões muito ousadas, assim, muito radicais, não são uma boa. Vamos pensar, né? O que mais temos aí, Mate? Agora, Amal Idris só deixou aqui um comentário rápido, breve, dizendo: Brexit is a mess. Brexit is a mess. Quem que falou isso? Amal Idris. Mal Idris? Amal Idris. Brexit is a mess. Olha, é um bom ponto, viu? Eu, sinceramente, os ingleses eles decidiram, e foi uma coisa curiosa, o que, aliás, sugere essa questão aí da Cambridge Analytica ter realmente atuado, não? Porque depois que saiu o resultado das eleições, eu sou muito curioso do referendo, porque os ingleses eles escolheram sair da União Europeia, e depois que saiu o resultado, a pessoa ficou meio, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? E aí, enfim, a Theresa May caiu em parte por conta dessa confusão toda associada ao Brexit. Theresa May, que era a primeira-ministra britânica, não? Situação bem complicada, não? Is a mess, really. Mais algum tema aí? Bom, por enquanto, pelo menos o que aparece para mim, parece que o pessoal ainda está pensando um pouco mais. Bom, vamos aqui, para você que chegou agora aqui na transmissão, esse aqui é o programa piloto do Jornal da Live, que é uma nova experiência da linguagem jornalística no LinkedIn, tá? É um telejornal ao vivo em que você pode participar ativamente da notícia. Só dizer o que você quiser em tempo real aqui mesmo nos comentários e a gente vai debatendo a notícia, certo? Então, partindo agora para o nosso próximo assunto, um homem de 89 anos tentou matar o vizinho que chamou de viado, mas ele nega homofobia, tá? Pois é, gente, veja só, não? Vamos lá. Voltando aqui. O crime aconteceu em um condomínio aqui no centro de São Paulo, agora no dia 22 de dezembro. O agressor e a vítima eles são vizinhos no mesmo prédio. A confusão começou no dia anterior, durante uma festa no salão do prédio, promovido pela vítima, o auxiliar administrativo Rafael Dias, de 33 anos. O agressor, Adel Abdo, de 89 anos, teria saído na sua janela e, segundo as testemunhas, insultado os convidados homossexuais, dizendo que viado tinha que morrer. No dia seguinte, os dois se encontraram no hall do prédio e o Rafael disse que o aposentado teria reclamado que não queria festa com um bando de homens barbudos se beijando e ameaçado ele de morte, não? E logo em seguida, na frente do porteiro do prédio, o aposentado sacou uma pistola calibre 22 e efetuou 3 disparos contra a vítima, né? Um dos disparos atravessou a boca da vítima e os outros 2 acertaram o portão do prédio.
O agressor foi preso em flagrante, mas ele vai aguardar o julgamento em liberdade por conta da idade dele. Tá? No Fantástico de ontem, da Rede Globo, quem assistiu, pôde ver esse caso daí, tá? E o agressor, ele inclusive, ele confessa o crime, ele não nega o crime, tá? E ele confessou e disse ainda que, abre aspas novamente, né? Eu fiz isso de homem para homem, fui induzido a me defender porque ele me atacou. Confesso, tentei matá-lo. Fecha aspas. Só que as imagens da câmera de segurança do prédio mostram que não houve nenhuma agressão contra ele. Não. Eles nem se tocaram, já estavam mais de 1 metro de distância. E o agressor disse ainda para o Fantástico, de novo, abre aspas, né? Inclusive, dou mais tratamento a esse tipo de pessoal muitas vezes do que para uma pessoa normal. Não que eles não sejam, que eles sejam anormais, nasceram assim. O problema é da cabeça deles. Não sou homofóbico. Fecha aspas. E aí? O que vocês acham dessa situação dantesca? Bom, vendo aqui, assim, eu percebi que o chat está com um problema. Aqui, por algum motivo, ele não atualiza. Dá uma olhada no seu também. Uhum. Você tem que sair da live e voltar nela para recarregar os comentários. Mas Algum erro da plataforma. Da plataforma, mas está carregando aí agora? Mais ou menos. Problemas com o carregamento dos comentários eu aqui. tenho que sair e entrar de novo só para pegar alguns comentários. Certo, mas temos algum comentário aí? Temos, bom, na opinião do João Evangelista. João Evangelista. Esse cara tem que receber prisão perpétua. Prisão perpétua? Bom, João, não temos prisão perpétua aqui na legislação brasileira, não, as penas são limitadas aí a 30 anos, mas já é um aposentado de 89 anos, não. O fato é que o que ele fez realmente é muito grave, não. Não sei se prisão perpétua, mas tem que responder perante a justiça. Sim. O Ramon Mendes fala falta muita tolerância e falta respeito. Ramon Mendes, falta muita tolerância e falta respeito. E pensando nisso também, logo em seguida, a Adriana do Amaral disse: o presidente prega olho por olho, dente por dente. Adriana do Amaral disse que o presidente prega olho por olho, dente por dente. Entendo que a Adriana esteja sugerindo que, na verdade, esse comportamento do presidente pode estar, de alguma maneira, não sei se incentivando, mas talvez legitimando esse tipo de comportamento, né? Acredito que seja isso que ela esteja se referindo. E é complicado mesmo, não? Porque a gente vê alguns casos de intolerância vindo do próprio governo. Não? O mandatário da nação ou outras autoridades se comportam dessa maneira, outras pessoas se sentem no direito de se comportar também. Isso realmente é muito complicado. Sim. O João Farias teve um insight interessante. João Farias, insight do João, qual que é? Para mim não é normal alguém achar que 2 homens ou 2 mulheres se relacionarem é certo ou normal, mas cada um faz o que quer da sua vida. Não concordo com a agressão. Ele não acha normal, é isso? Ele não acha normal que 2 homens e 2 mulheres se relacionem, mas ele acha que cada um cuida da sua vida, é isso? E discorda da agressão. E discorda, evidentemente, da agressão. A agressão, realmente, acho que isso daí não tem nem o que dizer, né? Isso daí é indefensável sob qualquer aspecto. A agressão não faz o menor sentido, mesmo que você não concorde com esse tipo de relação. Mais algum comentário aí, Márcio? A Ana Muniz diz: a cultura dos tempos antigos é um grande problema, mas também ao podermos fazer de Deus. Ana Muniz diz que a cultura dos tempos antigos é um problema, mas... Mas também, não sei se foi algum erro, mas ao podemos fazer de Deus. Acho que talvez tenha um problema aí, né, no corretor ortográfico, né? Sim. O poder de Deus, ela quis se referir a alguma coisa ao poder de Deus. Possivelmente. Uhum. Mais algum comentário com relação a esse caso do atentado que aconteceu aqui em São Paulo, agora no dia 22, em que um aposentado de 89 anos atirou contra um rapaz de 33 anos porque ele não concordava com a relação dele com o marido? Márcio Amâncio disse: prisão perpétua para crimes hediondos. Eu concordo. E pena de morte para quem mata pessoas inocentes sem sentido e noção. Quem que é que falou isso daí? Márcio Amâncio. Márcio Amâncio. Outra pessoa que está pedindo prisão perpétua e pena de morte para quem mata pessoas inocentes, né? Eu acho muito complicado, novamente, né? Fomos muito radicais, mas eu concordo que, mesmo sendo um senhor de 89 anos, ele precisa pagar pelos seus crimes, não? Sim. E antes para terminar, o Daniel Fitch disse... O Daniel Fitch disse... Colega, olá, Daniel. Obrigado, Daniel, pela presença. Esse senhor deve se considerar um cidadão de bem. Daniel faz aí... Dá uma alfinetada, não dizendo que o senhor aí que fez os disparos deve se considerar um cidadão de bem.
Pois é, né? Juízos de valor, juízos de valor. Bom, passamos aqui para o próximo assunto. Temos o Flamengo. Flamengo que nadou de braçada no Brasil esse ano, né? O Flamengo ganhou 10 posições no ranking de clubes da FIFA. Maravilha. Bem, graças à conquista da Libertadores e ao vice-campeonato mundial nesse ano, o time carioca somou mais 70 e 50 pontos, respectivamente. Tá? Agora o Flamengo ele tem 310 pontos e está em 22º, na 22ª posição no ranking da FIFA de clubes. Mesmo assim, não é o time brasileiro mais bem classificado no ranking. Tá? O melhor brasileiro lá ainda é a equipe do São Paulo, que tem 620 pontos, exatamente o dobro do rubro-negro carioca. O São Paulo ocupa a 10ª posição no ranking. Entre os brasileiros, antes do Flamengo, ainda aparecem o Santos com 450 pontos e o Grêmio com 420 pontos. O Liverpool, que derrotou o Flamengo na final do Mundial de Clubes e também foi o campeão da Champions League e da Supercopa da Europa, não está no topo do ranking, como alguns poderiam pensar. O time inglês ele tem 790 pontos e passou da 9ª para a 6ª posição. Quem lidera o ranking com folga é o espanhol Real Madrid, com 1.630 pontos, seguido pelo italiano Milan, com 1.010, e pelo argentino Boca Juniors, os nossos irmãos, com 960. Agora uma pergunta aos boleiros de plantão aí, né? O que eu vi nesse Mundial de Clubes é algo que eu vi na última Copa do Mundo também, né? A equipe brasileira jogando com grande facilidade frente aos adversários sul-americanos, mas sofrendo quando encarava times de outras partes do mundo, especialmente os europeus, né? Foi assim com a seleção na última Copa e foi agora com o Flamengo, que jogou bravamente contra o Liverpool, né? Perdeu na prorrogação, mas não foi o passeio que ele estava fazendo aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, o Flamengo nadou de braçada nesse ano, hein? O que o futebol sul-americano precisa fazer, então, para sair dessa crise? Por que a gente não consegue fazer frente, pessoal, aos times europeus? Vamos lá, os boleiros de plantão. O que o pessoal diz aí? Bom, aqui as pessoas estão falando de algumas outras coisas, além do jogo, como, por exemplo, a Adriana do Amaral. Adriana do Amaral. Vamos lá, Adriana. Oi, Adriana. E os meninos? Cadê o apoio às famílias? Esqueceram a tragédia? Isso sim. Pois é, no caso dos meninos do Flamengo, né? Todo mundo falou tanto do Flamengo depois, mas a gente não pode esquecer daquele acidente horroroso. Não sei nem se eu chamaria de acidente, porque aquilo lá pra mim foi uma coisa criminosa, né? Que matou os meninos lá no Ninho do Urubu nesse ano. Né? Muito bem lembrado, Adriana. Sim, ainda mais ou menos nesse mesmo naipe, o Abner Silva fala: não entendo nada de futebol, eu acho que isso desvia o foco do brasileiro. Vale ressaltar que o jogador ganha e muito, perdendo ou ganhando. O Abner Ribeiro, né, trouxe aí uma outra observação que a gente já diz, né, que o futebol é o ópio do povo, não? E ele ele levanta essa lebre aí que isso desvia o foco do brasileiro de outras coisas que seriam mais importantes, né? E é verdade, o jogador ele ganha muito bem, alguns, né? Pelo menos assim as estrelas aí, o time do Flamengo está muito bem, obrigado, ganhando ou perdendo. Agora temos o João Evangelista, mais uma vez. João Evangelista, nova participação, obrigado, João. São Paulo não ganha nada faz tempo. Tem um filho de 10 anos e pergunta: o São Paulo nunca foi campeão. Verdade, o João tá dizendo que o São Paulo não ganha nada, não. O filho dele de 10 anos nunca viu o time campeão. Mas é que tá, né, João? Aqui o ranking ele é uma soma de pontos, né? E o São Paulo teve aí, o pessoal aí que está na casa dos 30 anos agora, viu o São Paulo ganhar muita coisa, na época do Zé, do Raí. Aquela foi uma equipe muito vencedora, né? Os caras mandaram muito bem, então estão aí curtindo ainda essa posição. Para Isabel Cisterna, mais uma vez aqui Isabel, no chat, novamente. ela acredita que o Gilmar Mendes é o verdadeiro campeão dos Libertadores no Brasil. Isabel dizendo que o verdadeiro campeão de Libertadores no Brasil é o Gilmar Mendes. Boa, esse daí, boa, joinha, gostei. Fica piada, valeu, boa. Aqui a gente tem agora o Roberto Vale Manfredo. Roberto Manfredo. Isso, pedindo o seguinte: manda o Flamengo explicar a maracutaia do BNDES e Bandeira de Melo. Ixi Maria, olha só. Flamengo, o Roberto, né, tá pedindo para explicar a maracutaia do BNDES. Bom, aí tem que perguntar para eles, eu vou me abster de comentar.
Agora a gente vê aqui o Neymar Neves Lisboa falando uma verdade. Neymar Neves Lisboa, que não é o Neymar aquele, é o Neymar Neves Lisboa, nosso colega aqui. Pois é, um comentário breve, mas acredito que bem real. Os clubes brasileiros são mal administrados. Neymar matou a cobra e mostrou o pau. É simples, né, gente? Os clubes brasileiros são muito mal administrados, né? É uma coisa louca, assim, pensar que o cara que coordena o departamento de futebol, ele também tem que tomar conta da piscina do clube lá, dos sócios, né? Com raríssimas exceções, mas muito raras mesmo, os clubes brasileiros eles precisam muito de profissionalização, né? Um pouquinho de profissionalização que se coloca, os times dão um super salto aqui, mas a gente está muito atrás dos europeus nesse sentido. Neymar mandou bem. Aqui a gente tem a Valéria Oliveira agora, falando que ela concorda com o que disseram antes a respeito do futebol desviar a atenção dos brasileiros. Mais especificamente, ela escreve isso aqui. Concordo que o futebol cria uma ilusão desproporcional de sucesso para tantas crianças e jovens. A Valéria traz um outro ponto interessante, né, Valéria? Obrigado pela presença. O futebol ele cria essa imagem não, de sucesso. Não? É uma coisa assim, todo menino brasileiro ele quer ser jogador de futebol. Todo não, né? Mas enfim, uma grande parte dos meninos eles querem ser jogadores de futebol porque eles acham que eles vão ficar ricos e milionários. Não? Claro que tem um ou outro que fica, mas a gente sabe que, na verdade, são raríssimos os casos, né? E isso acaba desviando, talvez, o foco para outras coisas que esses meninos poderiam fazer, inclusive em outros esportes, né? Talvez até com mais sucesso e mais facilidade de chegar ao estrelato para uma concorrência menor. Bom ponto. Ana Muniz, em questões mais, sei que podemos dizer, futebolísticas, né? Diz o seguinte, é estranho que os melhores futebolistas, que são brasileiros, não façam a melhor equipe. Ana Muniz, né, levanta uma questão interessante, né? Por que os melhores jogadores, que são, segundo ela, os brasileiros, não fazem a melhor equipe, né? Pois é que como o próprio nome diz, equipe são pessoas jogando juntas, não? Infelizmente, principalmente no caso a gente vê na seleção isso, não? Caras que jogam super bem nos seus times, principalmente times europeus, quando chegam na seleção eles não conseguem jogar. Porque eles não conseguem jogar como uma equipe, não? Aquilo lá é um amontoado de jogadores colocados circunstancialmente. Né? Excelente ponto, Ana. Aí, além disso, comentando, a Isabel Cisterna achou muito engraçada a ideia do BNDES, realmente, não tem como explicar isso. Pesa demais. Né? A história do BNDES, pois é. E aqui o Jorge França só elogiando aqui a live, falando muito bom mesmo, lembra até uma conversa informal com um grande amigo. Obrigado, Jorge. Jorge França, é essa mesma ideia dessa live, tá? Como vocês sabem, eu sou jornalista, alguns sabem, não? Há muitos anos, desde 93, e sou professor e pesquisador de jornalismo. Então a proposta aqui realmente é criar uma nova linguagem mesmo, né? Não é simplesmente ler comentários na tela lá que são enviados pelo Twitter para a redação lá do telejornal. É fazer isso que a gente está fazendo aqui mesmo, uma conversa. Tá? Espero que vocês curtem e participem das próximas edições. Vamos passar para o próximo assunto. Aliás, para quem chegou de novo aqui, para quem chegou agora, tá? Esse é o programa piloto do Jornal da Live. É realmente uma nova experiência de linguagem jornalística. Tá? Então, todo mundo pode participar, é só deixar o comentário aqui na live em tempo real. Tá? O nosso próximo assunto, que na verdade é o nosso último assunto, é a Mega Sena da Virada. Mega Sena da Virada deve pagar mais de 300 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas. Cara, é muita grana, não? É muita grana. Aquele desejo de ficar rico, não, acertando na loteria pode ser realizado nessa terça às 20 horas, quando serão sorteados os 6 números da principal loteria da Caixa. Tudo bem que a chance de acertar é mais ou menos a mesma de você escolher um grão de areia, aí você joga esse grão de areia na praia, volta no dia seguinte e encontra o mesmo grão de areia. É a mesma chance, é mais ou menos isso daí, tá? Ou seja, praticamente nulo, né? No ano passado, mesmo assim, 52 apostadores atingiram essa graça, né? Na Mega Sena da Virada, né? O que deu quase 6 milhões de reais para cada um, né? Nada dá mal, né? As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até às 18 horas do último dia do ano, também conhecido como amanhã, dia do sorteio. O sorteio vai ser feito 2 horas depois, às 20 horas. E você? Já fez a sua fezinha? Costuma fazer esse tipo de coisa? O que vocês acham da loteria aqui no Brasil? Vejamos.
Bom, a Ana Moniz disse que já pensou o que vai fazer com a grana. Ana Muniz já sabe o que vai fazer com a grana. Ana, só falta ganhar agora. Né? Maravilha. Outro esperançoso aqui, João Evangelista. João Evangelista também tem muita esperança. 300 milhões vai arrecadar só amanhã. É isso aí. 300 milhões só amanhã. Olha só, gente. É muita grana, né, cara? 300 milhões de reais. Olha, eu com, sei lá, 5 milhões mais o dinheiro do busão eu já estava feliz. Opa, mas olha esse aqui agora. Claudemar B. Claudemar B. Não acredito mais na loteria. Não acredito na loteria. Claudemar B acha que tem uma teoria da conspiração aí. Ele não acredita na loteria e ele acha que tem coisas por trás. E, excelente ponto, Claudemar, porque eu acredito que as loterias sejam legítimas, os sorteios são válidos, são corretos, não acho que esse seja o problema. Mas nós sabemos que aqui no Brasil, né, tem coisas incríveis, né? Por exemplo, como que era o nome daquele deputado lá, lembra dos anões do orçamento? Quem aqui se lembra dos anões do orçamento lá no Congresso Nacional há uns 15 anos? Tinha um deputado que, putz, eu não me lembro o nome dele agora, era João alguma coisa, se não me engano, que ele tinha ganhado alguma coisa como, sei lá, eu não me lembro, mas ele tinha ganhado 10 vezes na loteria. Como assim? O cara é o sujeito mais sortudo da história de toda a humanidade. Uma pessoa que consegue ganhar 10 vezes na loteria. E, evidentemente, era uma lavagem de dinheiro, né? O que ele fazia? Ele comprava o bilhete premiado com um ágio para justificar um dinheiro sujo dele, né? Então, quem que fez o comentário? O João Evangelista? Não, em relação à loteria foi o Claudemar. Claudemar, desculpa a confusão. Claudemar. Então, eu acho assim, a loteria, eu acho que ela é legítima, tá? Os sorteios, eles são legais, tá? Mas, infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo no Brasil, que, puxa, é muito chato para dizer o mínimo, né? Esse negócio mancha completamente a moral do negócio, né? Agora, a gente tem aqui também o Wallace de Oliveira. Wallace de Oliveira. Ele diz o seguinte: dezembro se encerra com queda média de 15% na cotação da arroba do boi gordo. E ele tem a fonte dele. O Wallace está dizendo que, trazendo um dado do Ministério da Agricultura, dizendo que o valor da arroba do boi gordo caiu 15% agora em dezembro. Olha só que coisa interessante, não? O valor da arroba do boi gordo caiu 15% e a gente está pagando 40% a mais aí pelo contrafilé, não? Pois é. Excelente ponto, Wallace. Aí, obrigado por contribuir aí com o debate. Tem umas pessoas agora citando aqui o Denis Castro, por exemplo, falando do João de Deus. Denis Castro está falando do João de Deus. Sim. Jorge França depois fala João Ladrão. João Ladrão. Mas isso começa com Gênesis de Paula, pelo visto que ele fala João Alves. João Alves. Quem que falou mesmo? Foi o... perdão? Gênesis... Gênia... Putz, a mensagem dele sumiu. Desculpa, mas de Castro, eu acho, né? João Alves, obrigado aí por quem ajudou aqui. João Alves era o ser iluminado lá dos anões do orçamento que ganhou tantas vezes na loteria. Obrigado pela lembrança. Esse mesmo é o homem mais sortudo da história da humanidade. Jean Farias. Jean Farias. O seguinte: Gilmar Mendes ganha 4 vezes no ano. Gilmar Mendes está fazendo sucesso na nossa live aqui de estreia, não? Jean Alves diz que ele ganha. Jean Alves, né? Jean Alves. Não, Jean Farias. Jean Farias, desculpa. Dizendo que o Gilmar Mendes ganha 4 vezes no ano. Pois é. Valéria Oliveira coloca uma pergunta aqui. Valéria faz uma pergunta. Eu gostaria de saber onde está a parte que não vai para os ganhadores. Onde está a parte que não vai para os ganhadores? Boa pergunta, Valéria, né? Na verdade, o mecanismo legal para justificar as loterias da Caixa é que a maior parte do dinheiro que é arrecadado em cada sorteio, ele na verdade não vai para os ganhadores, ele vai para diversos programas sociais do governo. Se vocês pegarem, se não me engano, inclusive na parte de trás do boleto das respectivas loterias, existe uma descrição detalhada de qual é a porcentagem que vai para cada obra, para cada programa do governo. Né? Eu não sei se era isso que a Valéria estava perguntando, ou se ela estava fazendo uma pergunta mais capciosa, assim, do tipo, alguma coisa se perde pelo caminho. Não sei, tá? Mas oficialmente está tudo detalhadinho e bem descritinho lá, né? Inclusive isso daí é justificativa para que as loterias existam. Né? Não sei se eu respondi.
Lembra que a Ana Moniz, ela falou que ela já sabia o que fazer com dinheiro? Ah, a Ana Muniz já sabia o Sim. que ela vai fazer com o dinheiro, Ela disse Max. o seguinte agora, montava uma quinta para todos os tipos de animais que precisem de ajuda e contratava 100 abrigos para os tratar. Olha só a Ana Muniz com um objeto nobre muito bem-vindo. Se ela ganhar na loteria, já está escrito. Pessoal, está anotado aí, hein? A Ana vai montar uma quinta para cuidar de animais que necessitem de ajuda, não? Não, muito bom. Sim. O Jorge França aqui dizendo que foi anunciado já de que o DPVAT vai diminuir em até 85%. Não sei se é verídico. Nas palavras Quem? dele. O João França? Jorge França. Jorge França, desculpa as confusões com os nomes. Jorge França está dizendo que o DPVAT vai diminuir em 85%. Isso aí é uma questão que está em aberto, né? O presidente ele tentou eliminar o DPVAT por decreto, não, e o decreto acabou sendo derrubado, não, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Eu espero que o DPVAT não caia, porque no final das contas muita gente depende, né? Principalmente pessoal motoboy, por exemplo, esse pessoal que sofre muito acidente, não, eles dependem muito do DPVAT para, enfim, se reerguer, não. Sem trocadilhos, por favor. Depois que eu falei, eu pensei aí. Tem uma brincadeirinha no final com você. Uma brincadeira comigo, Denis Castro. Tá perguntando se você já garantiu os seus 6 números. E logo em seguida a Adriana Amaral pergunta. Não, melhor, ela fala. Bora fazer o bolão do Silvestre. Olha só, o Denis Castro perguntando se eu já garanti os meus 6 números. Já, Denis, claro, né? Como bom brasileiro, não perco a esperança nunca, né? Temos que fazer uma fezinha aí, né? No curso é 4,50, né? Vai que jogo 4,50 e ganha 300 milhões. Mas como eu falei, 5 milhões para mim já estava bom, né? Tá bom. E a Adriana Amaral tá falando fazer o bolão do Silvestre. Bom, não sei. Quem sabe? Deixa aí os nomes nos comentários da live. Quem sabe a gente faz aí o bolão do Silvestre, não? Aqui a gente tem o Jean Farias com uma pergunta séria. Jean Farias com uma pergunta séria. Você acha que tem a possibilidade de fraude nos sorteios? Se eu acho que tem a possibilidade de fraude nos sorteios? Jean, eu acho que não, tá? Porque, por um motivo simples, né? Aliás, 2 motivos simples. Primeiro que os sorteios, eles são públicos, né? E que sempre num lugar diferente. Isso poderia até argumentar que isso poderia ser de alguma maneira manipulado, mas o que eu acho que filosoficamente impede esse sorteio é que as pessoas elas estão jogando nos seus números, não? Então digamos que algum número seja manipulado para dar um número que vai beneficiar alguém, talvez isso seria evidentemente uma fraude, essa pessoa vai se beneficiar indevidamente, mas corre-se o risco, digamos assim, de que outra pessoa ou outras pessoas joguem naqueles mesmos números. Nada impede que esses números sejam selecionados por qualquer pessoa. E essas pessoas elas vão dividir o prêmio do mesmo jeito, né? Então atrapalharia a maracutaia. Mas, honestamente, eu acho que não, que nesse caso, particularmente, eu acho que a gente tá limpo. Bom, a Isabel Cisterna aqui, mais uma vez. Isabel, novamente. Com uma esperança para 2020. Esperança para 2020 da Isabel, vamos lá. Desejo que o STF legisle menos e interfira menos no Executivo. Ele quer fazer tudo, legislar, judiciar e gerenciar. A Isabel está sugerindo, né, desejando, na verdade, que em 2020 o STF ele legisle menos e interfira menos no Executivo. Né? Pois é, né? Esse é outro ponto delicado aqui, não? Porque entre outras funções do Judiciário está não é investigar, me fugiu a palavra, verificar a atuação dos outros 2 poderes, mas os poderes são independentes e cada poder tem claramente o seu objetivo, a sua função. Né? Eu acho que cada poder deve respeitar os limites dos outros, mas realmente o judiciário ele tem essa função de impedir abusos dos outros, né? Que isso seja feito aí, atendendo até o desejo da Isabel, que isso seja feito de boa maneira em 2020, porque o Brasil precisa que os 3 poderes funcionem bem e de maneira independente. Bom, mais algum? Além disso, agora já que o pessoal meio nesse clima de despedida, todo mundo falando como adorou o jornal. Jean Farias gostou bastante. Obrigado, pessoal. Ana Moniz também. Obrigado aí pelos comentários aí que vocês gostaram. Como eu falei, é uma experiência nova, eu acho que é bacana. Discutir a notícia é uma coisa rara, não? Principalmente fazer uma discussão de alto nível, igual a gente fez aqui hoje. Então,
A ideia é fazer isso toda semana, mais ou menos nesse horário, assim, que é um horário legal, o pessoal já está saindo do trabalho e tal, né? Essa é a proposta aqui, que bom que vocês gostaram. Semana que vem vai ter outro, tá? Eu aviso com antecedência, inclusive vocês podem sugerir assuntos para a próxima edição, tá? Podem colocar aqui nos comentários dessa própria live, mas também depois, um dia antes da próxima live, eu vou fazer um post anunciando a live, e aí vocês podem deixar lá comentários com sugestões de assuntos, tá? A gente debate aqui. Antes do fim. Antes do fim, mais um. Um comentário aqui do Wellington Santos. Comentário do Wellington. Saindo um pouco de Wellington Santos. Mais pro governo. Ele pergunta, mas e o Moro? Será que ele vira presidente? Porque creio que Bolsonaro não irá terminar o mandato. Wellington, bom, não sei, né? O Wellington está questionando se o Moro vira presidente. Imagina que seria no próximo mandato, ele quer dizer, né? Não nesse, porque nesse aqui tem uma fila antes do Moro, né? Vai começar pelo Mourão. O Wellington, ele questiona se o Moro vira presidente e questiona até se o Bolsonaro chega ao final desse mandato, né? Não sei dizer, né? Exercício de futurologia. Eu acho que, enfim, o governo está com seríssimos problemas, precisa fazer boa política para se manter na situação aí, né? Porque tá delicado. Agora, já foi anunciada aí uma possível futura chapa do Bolsonaro como presidente e o Moro como vice dele. E algumas pesquisas estão demonstrando, inclusive, que isso daí teria um relativamente alto apoio da população, né? O Moro, apesar de ter levado tantas invertidas aí nesse ano, né? Naquela história de carta branca que o Bolsonaro disse que ele teria, isso não se materializou e ele não conseguiu aprovar as coisas que ele queria. O mesmo pacote agora que acabou, o pacote anticrime que acabou de ser aprovado, né? Uma coisa que ele não gostava, que é o juiz de garantias, passou e o Bolsonaro não vetou. Apesar de tudo isso, o Moro ele continua aí com um certo cartaz aí junto com a população. Não sei. Estamos encerrando o primeiro ano desse mandato do governo Bolsonaro, não, com altos e baixos aí, a popularidade dele em franca queda. Não sei, temos mais 3 anos, cara, tem muita água para passar por baixo dessa ponte aí, né? Vamos ver o que acontece no Brasil aí até lá. Certo, meus amigos? Muito bem. Bom, chegamos então ao final desse programa piloto, né? Primeiro Jornal da Live aqui no LinkedIn. Essa transmissão, lembrando que essa transmissão ela fica gravada para ser revista na hora que quiser, onde você estiver, certo? Espero que vocês tenham gostado da pauta. Queria agradecer também aqui ao Matheus, que gentilmente nos auxiliou aqui com a moderação dos comentários, e queria agradecer também a participação de todos, tá? Nessa segunda-feira ensanduichada entre um domingo e o feriadão aí do Ano Novo, certo? Pessoal, é isso daí, foi um prazer. Espero vocês na próxima. Um fraternal abraço. Tchau.